Mas vamos lá, Rui. Vamos lá. A terceira notícia, né, na realidade foi até o próprio Rui que me enviou, e eu descobri que era no Twitter do Pedro Palhotta, né? Ele que publicou essa notícia aí, é ele que deu essa notícia, informando, né, que a Vai Space estaria deixando o Brasil, né? É preciso lembrar que desde que essa empresa surgiu aqui, né, o BS deixou claro, né, que não existia a menor possibilidade desse negócio dar certo, né? E o Rui foi quem mais bateu nessa tecla, e eu passo a palavra para ele, né? Duda, mais uma vez, a gente quer que muitas empresas deem certo, que elas tragam soluções, que elas tragam sistemas. A gente fala aqui de todo mundo. Agora, tem coisas que não tem como a gente não falar. Lembra daquela empresa americana que foi selecionada no primeiro edital para operar de Alcântara? Você lembra? Ela estava encrencada lá nos Estados Unidos. Ela estava encrencada lá nos Estados Unidos. Quem descobriu, Duda? Quem foi que falou aqui, publicou em primeira mão Professor no Brasil que a empresa estava em recuperação judicial nos Estados Unidos? O Brasil fez. Isso. Fomos buscar as notícias em inglês e publicamos as matérias aqui. Digo mais, quando essas empresas foram selecionadas, nós fizemos um artigo, eu fiz um artigo, falando de cada uma das empresas selecionadas. A C6, a Virgin Orbit, a Hyperion e qual foi a outra, Duda? Foi a InnoSpace, não foi? E nós fizemos uma análise de cada uma das empresas e do nível de maturidade tecnológica dos seus veículos lançadores. Sim. E a única que estava com o veículo lançador no nível de maturidade tecnológica alto para um lançamento realmente efetivo, operacional, era a Virgin Orbit. Era a única. E todas as outras nós saímos mostrando passo a passo. Eu não vou pegar aqui, Duda, a matéria, certo? Mas está lá no Brasil Space, procurem no blog. E depois nós falamos aqui no canal, em alguma das nossas lives, ou algum programa do Espaço Semanal, nós falamos sobre isso. Muito bem. A empresa Vaia, ela chegou aqui ao Brasil, certo? Na verdade, essa empresa, a Vaia, ela é uma empresa que mudou de nome, certo? Antes, ela se chamava... Deixa eu ver aqui. O nome me faltou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rocket Crafters, aqui, ó. O nome dessa empresa. Ela até ensaiando umas conversas com a Vibraz. Isso. Ela atirou para todos os lados. Ela atirou para todos os lados. Ela se chamava Rocket Crafters. E realmente essa empresa vem desenvolvendo um motor foguete híbrido, mas ela nunca testou, a não ser agora, no início do ano, um motor em escala. Ela nunca havia testado um veículo... O veículo aqui é um veículo no papel, isso aqui. Ela não tem esse veículo, está muito longe de ter. O que ela tinha, o que essa empresa possuía era uma tecnologia de motor híbrido, assim como a InnoSpace, também é motor híbrido. Ela detinha uma tecnologia de motor híbrido. Mas que não foi testado em voo, né, Rui? Que nunca foi testado em voo.
Aliás, existem vídeos na internet que você for verificar de bancada, todos os testes que foram realizados, o motor explodiu na bancada. Isso é demérito? Não. Isso é rocket science. Acontece. É um motor novo. É uma tecnologia nova. A empresa está sujeita a isso. Na bancada estourou. Mas como é que de uma hora para outra, inclusive eles fizeram um chamado, a última vez que aconteceu uma explosão na bancada, lá nos Estados Unidos, que queimou o nome Rocket Crafters, e aí houve a mudança para o nome Via Space. Foi depois disso. Foi, pipocou um bocado de coisa. Isso. A Rocket Crafters convidou a imprensa americana para acompanhar o teste de bancada, que estourou, o motor explodiu e estourou o container lá, o local do teste. Né? Foi um acidente assim, sem vítimas, mas que danificou muito o motor, lógico, e o espaço do teste, a bancada de teste. E essa empresa estava tentando captar nos Estados Unidos recursos para financiar este projeto, que ainda estava, se o motor da Rocket Crafters nunca voou, então significa que, no máximo, ele está no nível de maturidade tecnológica 6 ou 7. 6 para 7. Sendo bonzinho. Muito bem. Aconteceram esses infortúnios, a empresa mudou de nome, e aí o que foi que aconteceu? Nós temos que analisar a conjuntura nacional. O governo anterior, e eu não vou entrar no aspecto político-ideológico, eu vou me ater a fatos. O governo anterior, que tinha o ministro Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia, foi o governo em que se assinou o AST. Quando assinaram o AST, pessoas ligadas ao governo do partido, dos apoiadores do governo, fizeram publicações na internet dizendo que Elon Musk ia trazer a SpaceX para cá. Vocês são testemunhas disso. Vocês viram os cards nas redes sociais depois que o AST saiu, o anúncio foi que a SpaceX vinha para o Brasil. E a gente falou aqui no Brasil Space o que, Duda? Não vem, não se iludam. Né, Duda? Você gostaria que viesse? Não tem porquê Elon Musk deixar os Estados Unidos. Elon Musk tem suas próprias bases lá construídas, com muito dinheiro. Custo de logística. E mesmo assim, Alcântara não tem um exatamente que comporte o veículo da SpaceX. Exatamente. Não tem. Não teria. Não tem justificativa nenhuma econômica para Elon Musk trazer um foguete Falcon 9 para lançar daqui. Porque Alcântara é mais vantajoso, o que ele vai gastar de logística, e digamos que no absurdo ele construir... Perde-se a vantagem. Perde-se a vantagem. Se o Brasil dissesse, você pode explorar aqui, essa área de Alcântara, construa aí, você explora durante o tempo que você quiser. Digamos que o absurdo fosse feito assim. O custo desse investimento não compensa o ganho que ele tem para lançar de Alcântara. Até porque a maior quantidade de lançamentos hoje da SpaceX é o projeto deles mesmo, que é o Starlink. É uma quantidade absurda de voo do Starlink, que são satélites que voam a 60 graus. Se o satélite da Starlink fosse equatorial, massa até, mas não é. Eles voam em planos a 60 graus. Então, gente, é física. Se eu tenho aqui, o Equador, é o sentido que a Terra gira. Se o foguete é lançado a 0 grau, Alcântara é massa, porque vai dar um impulso extra. Dizem que é até 30%. Não é assim. Depende do veículo lançador,
depende da curva gravitacional, do pacote que ele vai ter de desempenho nele no voo, depende da altitude onde ele vai lançar, depende de diversos fatores, não é uma máxima, certo? Tem uma melhoria? Tem, mas não é. Aí, digamos, aí ele está aqui lançando a 0 grau, beleza, tem uma economia. Quantos voos a SpaceX vai lançar a 0 grau em órbitas equatoriais? Quantos voos alguém já viu aí da SpaceX lançando a 0 grau? Nenhum. Aí ele vai lançar 60 graus. Esse impulso aqui, que era de um ganho de 20%, já vai cair para 6%. Por causa da inclinação, o cosseno disso daí, né? Porque a força que vai ajudar, ela vai ser uma componente do ângulo. Física, né? Então, já não vai ajudar tanto. E se for para a órbita polar, que é 90 graus, é zero. Lançar de Alcântara ou qualquer lugar para órbitas polares não altera, não tem melhoria. E a grande maioria dos satélites hoje, sensoriamento remoto, a grande maioria voa em órbitas polares, órbitas heliosíncronas. Então, não fazia sentido. Agora, voltando à vaia, certo? Quando assinou-se o haste, veio com essas loucuras aí falando. Tudo factoides. Politicagem, que não tinham base e sustentação nenhuma. E aí, o que foi que aconteceu? Quem é que poderia lançar de Alcântara? Empresa nacional? Nenhuma, porque não foi nem dado o direito à empresa nacional passar na peneira. E nós temos empresas nacionais que poderiam lançar de Alcântara. Veículos de sondagem, mas todos vieram de fora. Muito bem. Veículos de pequeno porte ou veículos de sondagem. É aí que entra a corrida de quem seria a eleita. A eleita por quem? Por um grupo de pessoas que domina isso daí. Observem quem a Vaia Space e quem a InnoSpace contratou como seu representante no Brasil. Observem quem a C6 contratou. Inicialmente, inclusive, né? Me parece que foi demitida, né? O da InnoSpace depois de dezembro. Uhum. Né? Não sabemos agora quem assumiu. Tá um silêncio danado. Mas observem quem foi contratado para representar pessoas que estavam ligadas ao governo anterior. Pessoas que ocupavam cargos no governo, que receberam essas empresas usando o crachá de assessores do ministro para visitar Alcântara, para visitar São José dos Campos, para entrar no INPE, para entrar no IAE, para ir conhecer a Vibraz. Foram selecionadas por essas pessoas que estavam no governo. No caso da Vaia. Da InnoSpace, não. Eu tenho que fazer. Mas que tem ligação com... né, tem um histórico de ligação com as instituições do Programa Espacial Brasileiro. E aí foi agora, eu posso afirmar para vocês, eu nem sei se eu disse isso para o professor Rui, que muitos militares que atuavam nos bastidores do programa espacial não tinham a menor confiança nessa Vaia Space. Ninguém acreditava nesse troço aí. Então, Duda, voltando, começou a ter uma corrida entre as empresas que poderiam ser as eleitas para receberem apoio, investimento, né, para lançar de Alcântara. Justamente para transformar esse lançamento num elemento político. E quando disseram que a InnoSpace ia lançar ainda no primeiro semestre de 2022, antes da eleição, eu falei aqui, impossível. E nós fizemos vários programas aqui
em que nós fomos ver os vídeos da InnoSpace e ela estava testando o motor dela ainda em bancada. Estou mentindo, Duda? Não. Fizemos aqui, ó, uma varredura para identificar qual era o nível. Dissemos, impossível. Com o nível de maturidade tecnológica, não lança no primeiro semestre. Se vacilar, não lança em 2022. Porque o objetivo era político. Era ver qual dessas empresas teria condições de lançar primeiro, antes da eleição, para transformar num fato político. E dizer que a Alcântara realizou o primeiro voo comercial na gestão tal. E eu não vou entrar aqui em discussão político-partidária. Eu estou analisando as coisas como aconteceram. Aí não conseguiu a InnoSpace lançar no primeiro semestre. A InnoSpace foi a que veio na frente. E a Vaia não conseguiu porque não tinha ainda. Estava atrás da InnoSpace na capacidade de desenvolvimento. Aí, vários programas, vários vídeos e, com todo respeito aqui, Roberto Caiafa, meu amigo, estou mandando um abraço, ele me consultou várias vezes. Rui, eu estou abrindo espaço para os caras falarem. Eu não sou especialista na área espacial, mas os caras estão falando aqui, pedindo acesso. O Caiafa tem muito mais seguidores que o Brasil Space. E o que foi que eu fiz? Eu fui lá no programa do Caiafa, certo? E tá aqui, ó. Programa de 23 de março de 2001. E eu mandei mensagem pro Caiafa. Eu disse, Caiafa, você anunciou aí que essa empresa startup está vindo para aqui o Brasil. A história dela é essa. Aí o Caiafa disse, pronto, Rui. Entre lá na live e faça suas perguntas. Posso passar aqui, Duda? Pode. Ouçam o momento em que eu mando a pergunta sobre a pergunta-chave. Porque até então, todo mundo estava perguntando, elogiando a empresa, os comentários. Espectadores, Duda, pessoas que são entusiastas, mas não têm conhecimento na área espacial. Que não está como eu e você, monitorando o cenário das empresas. A gente ouve falar, a gente conhece gente que conhece. Sempre que um nome surge, a gente vai lá e pergunta aos universitários. Depois a gente vai fazer nossa pesquisa, né, Duda? Claro. Procurar site, procurar vídeos na internet dos testes da empresa. A gente faz o trabalho de casa. Lógico, pode passar uma coisa ou outra, pode. Né? Mas a gente tem esse trabalho aqui de fazer isso. Então, o vídeo todo foi as pessoas falando, que legal, vai construir fábrica no Brasil, vai dar emprego. Como é que uma empresa americana vai construir foguete no Brasil se o governo americano não autorizar? Eles não podem... Eles chegaram aí a conversar com, se eu não me engano, com 2 prefeituras. A de São José dos Campos e a de Sorocaba. Não é uma fábrica. Seria um local de integração do veículo deles aqui no Brasil. Esse motor do foguete, o foguete não poderia ser fabricado no Brasil, porque a tecnologia deles é americana. Os americanos não iam deixar de instalar uma fábrica para montar um foguete aqui no Brasil. Os americanos autorizariam eles trazerem um foguete, talvez em partes, e integrá-los aqui. O que eles poderiam fazer, se o foguete já viesse pronto, como a InnoSpace fez, fazer a integração já em Alcântara. Eles iam fabricar o que aqui? Rui, poderiam fabricar o combustível sólido, que eles falavam que imprimiam o combustível na impressora 3D, onde cada nível do combustível, né, conforme o combustível sólido ia sendo consumido, eles aumentavam a granularidade de determinados componentes para melhorar o desempenho. Então, eles sabiam, segundo eles, que o combustível deles sólido, né? Vou pegar aqui um exemplo da batata Pringles. Digamos que isso aqui é o tubo de combustível deles, certo? Ele começa a queimar daqui para cima.
essa primeira parte tinha uma granularidade específica, que era a parte inicial da atmosfera, para ter um certo desempenho. Depois, aqui na segunda parte do tubo de combustível, né, da bisnaga, teria outra estrutura não era outro elemento, mas é a densidade de componentes, né, químicos, né, do combustível, e ia mudando conforme o desempenho esperado do foguete, para melhorar. Porque se eu tenho o mesmo... Você sabe que vai variando a altitude, eu vou aumentando ou diminuindo a quantidade de oxidante por causa da atmosfera ou não. Então, tudo isso eles falaram, e tá legal, a ideia é boa, massa. Mas era a única coisa que talvez eles pudessem imprimir no Brasil, fazendo uma fábrica no Brasil. Era essa bisnaga. O resto do foguete, duvido que os americanos autorizassem eles a produzirem aqui. Não ia autorizar. Ponto. Não iria. Então, essa conversa de ter uma fábrica no Brasil, a Innospace nunca disse, eu acho massa a Innospace nesse aspecto, nunca disse que ia ter fábrica no Brasil. Eles fazem lá e trazem, né, em containers e montam aqui, integram aqui. Já criaram até um sistema para fazer isso, né? E comprovou que pode ser um sistema rápido, né? Pronto. Mas eles não vieram com essa conversa de montar uma fábrica aqui. O que se queria era vender algo que fosse palatável para a sociedade e, por sua vez, para as autoridades, para ter um convencimento e uma sedução para que a vaia recebesse recursos, quem sabe, do governo. Eles queriam, Não, todo mundo quer. Ninguém está desenvolvendo foguete aqui, Duda. Aqui não tem filantropo. Eles querem explorar comercialmente. Mas essa foi a estratégia da vaia. E posso passar aqui, Duda, a pergunta que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui que está baixo. Está no máximo. Tá mudo, Rui. Eu vou voltar aqui. Tá mudo, Rui. Calma, Duda. Elogiei porque a ideia deles é boa, né? Eu entendo que é uma tecnologia nova, não existe nenhum foguete operacional no mundo com tecnologia híbrida. Aí eu elogiei, lógico, não vou ficar aqui arrumando pedra nos outros. Primeiro eu elogiei e depois eu fiz a pergunta sobre o nível de maturidade tecnológica do motor e do propelente. Então, primeiro, ó, sobre o TRL, me parece, né, claro, né, é claro que o motor, seu motor e o propelente estão no nível de TRL 7 ou 8. Joguei para cima, enchi a bola dos caras, que eu não sei se era, mas botei a favor, né, na dúvida pro réu. Tá? E depois aí eu perguntei, sim, para mim é claro que a maturidade tecnológica do motor e do combustível é 7 ou 8. Aí eu perguntei em quanto tempo, né, e qual é o nível de maturidade dos outros subsistemas. Porque o nível de maturidade, aí eles responderam, aí vocês assistam lá no Caiafa,
eles responderam lá e foram falando, obrigado pela pergunta, muito boa. Foi a única pergunta técnica, acho que o único técnico que estava assistindo, a única pessoa com um mínimo de conhecimento na área, fui eu lá na live. E fez a pergunta que é o tendão de Aquiles. Se seu nível de maturidade tecnológica do motor e do combustível é 8, você não lança um veículo só com motor e combustível. Você tem que ter outros diversos sistemas. Lógico. E a pergunta foi, qual é o nível de maturidade dos outros sistemas? E aí, além disso, ainda tem integração, né, Rui? Justamente. E o nível de maturidade tecnológica de um foguete, de um veículo lançador, ou de qualquer sistema, um satélite, o que for, ele é o menor nível tecnológico de qualquer um dos elementos que compõem ele. Então, o satélite, se eu tenho o painel solar do meu satélite, foi desenvolvido novo. Esse painel solar nunca voou. Eu estou desenvolvendo ele é nível 4. O TRL do meu satélite todo, mesmo que todos os outros componentes já tenham voado, o TRL é 4. Porque o nível de possibilidade de falha e de incerteza desse componente 4 afeta e se espalha para todo o sistema. E é assim que a NASA trabalha. Depois assistam lá o vídeo, que eu não vou ficar passando aqui, e eles vão dar uma resposta, sair pela Leão da Montanha, saída pela esquerda. E aí vem, eles disseram que tem componentes que estão sendo adquiridos no mercado, que já voaram, mas não importa. Se tiver... A gente volta para a questão da integração. Você tem que integrar todos esses sistemas para trabalharem juntos. E isso leva tempo. Muito bem. E aí, o que foi que aconteceu? Enquanto todo mundo... Se você pegar aqui na matéria original lá, da vaia, olhe a quantidade de pessoas que mandaram aqui, que ótimo, excelente, o Brasil vai trazer... E, infelizmente, as pessoas se iludem com esse canto da sereia. Eu já vi isso várias vezes. E quando vem... Duda, quando faz essa perguntinha, certo? Aí depois fez um teste que validou o motor, o vídeo da vaia, testando o motor em escala, não é o Dauntless. Não foi isso daqui que foi testado. Cadê? Foi um motor em escala. Um veículo de sondagem baseado num único motor. Que não quer dizer que se esse motor voou, o veículo como um todo está validado. Não esse. Não, de forma alguma. Se você vê aqui o desenho, você vê que são vários motores. Pelo menos aqui 3. Isso. Né? Além disso, você tem que fazer os 3 funcionarem juntos, ou seja, a questão da integração. Não é muito complicado esse troço. E aqui nessa matéria, gente, depois de ter falado várias vezes sobre isso, a vaia, logo depois disso, ela primeiro contratou o Cristiano Pinto, né? O Cris Pinto, que é um cara de Minas Gerais. Eu não conheço a formação dele na área espacial, não tenho um background dele, né? Me parece que ele é um cara mais um businessman, um cara de negócio, mas que talvez não tenha conhecimento na área espacial, tenha muito pouco conhecimento técnico. Talvez agora, trabalhando para a vaia, ele tenha adquirido um background maior, mas não conhecia o Cris na área espacial. E olha que eu conheço muita gente, não conhecia, certo? Conhecia aqui, todo o respeito, não estou dizendo que nada contra ninguém, mas logo depois dessa live aqui, certo? Eles foram lá e contrataram quem? O Darkton. Darkton, pessoal. Damião. O Coronel Darkton, oficial da reserva da Força Aérea, era o
diretor do INPE que foi nomeado por Bolsonaro quando o doutor Galvão foi demitido, pediu demissão, saiu do INPE por causa daquela confusão, que também não vou entrar na discussão. Então, não se fez um processo seletivo, se colocou o Darkton como diretor lá. Dizem as pessoas que ele fez um bom trabalho de reestruturar a organização do INPE, reestruturar o INPE nas suas estruturas internas, departamentos e tal. Ele fez uma reestruturação do INPE. Dizem que foi um bom trabalho, mas sempre marcado muito pela pecha de um interventor botado por Bolsonaro lá, que eu também não vou entrar nessa discussão, mas era o que se ouvia nas rodinhas aqui da área espacial, que ele não era o diretor, ele era o interventor do INPE. Mas dizem que ele trabalhou certo e fez uma reestruturação muito boa lá. Finalmente, para resolver a situação em definitivo, esse climão que ficou no INPE depois da saída do doutor Galvão e com a entrada do Darkton, que não teve um processo seletivo normal, ainda que ele seja doutor, né? Ele tem uma qualificação na área espacial muito boa, ele é mestre e doutor na área espacial, além de coronel da reserva. Tem muita experiência em gestão, mas existia esse climão lá no INPE, porque ele não participou de um processo de seleção para ser diretor no INPE, que normalmente é. No INPE se cria o Ministério da Ciência e Tecnologia cria uma comissão para selecionar candidatos a diretor, certo? Como aconteceu logo depois, o Marcos Pontes nomeou uma comissão e um processo seletivo para diretor do INPE para substituir o Darkton em definitivo, já que ele era um diretor tampão, certo? E que foi aí que foi eleito o doutor Clésio de Nardim, que é pesquisador do top das galáxias lá do INPE e foi selecionado como diretor por essa comissão. O próprio Darkton concorreu, que eu achei muito legal da parte dele isso. Ele poderia, né? Eu já fui diretor do INPE, para que eu vou concorrer? Não, mas ele disse, eu fui nomeado de uma forma, sem seleção, agora eu vou participar do processo seletivo. Se colocou à prova. Não foi selecionado, porque ali todos são muito bons. Todos os candidatos eram muito bons. Mas, na minha opinião, escolheram o melhor, que foi o Clésio. Eu já falei aqui sobre as capacidades dele, um cara com uma visão além do alcance, um cara novo, um baita pesquisador, com publicação aí a dar de pau, certo? Mas também um excelente gestor. E eu vi isso quando eu estive no INPE e visitei lá o Embrace, que era ele que coordenava, e eu já falei isso aqui, sobre minha percepção de como era diferente a gestão no Embrace, baseada em gestão ágil de projetos, em Kanban, certo? Então, coisas que eu não via em outros lugares da área espacial no Brasil. Rui, isso tudo resolve gestão? Não. Mas mostra que está aberto a novos conceitos, novas tecnologias de gestão de projetos e gestão organizacional das instituições, gestão do dia a dia das organizações. E eu tive essa boa impressão do Clésio, ele foi selecionado. Depois disso, o que foi que aconteceu com o Darkton? Ele foi nomeado secretário especial do Marcos Pontes, no Ministério. E é aí que, na minha visão, entra o problema. Porque quando a Vaia chegou no Brasil, foi ele que recepcionou, ainda como secretário especial, os diretores da Vaia, os membros ali que estão lá, recepcionou eles e os levou no INPE e levou em vários outros locais que eles pediram para conhecer, quando eles vieram na Vaia com esse discurso que queriam se instalar no Brasil, etc. e tal. É lógico, naquele momento ele fez um papel institucional, foi designado para tal e foi. Isso foi em maio de 2021. Não foi isso, Duda? Isso, mais ou menos por aí. Maio de 2021. Mais ou menos essa visita da mais Vaia. Ou menos por aí, Quando chega em julho, o Darkton pede exoneração do cargo e é chamado para ser o presidente de operações da Vaia no Brasil. Na América Latina. No Brasil e na América Latina. Então,
Isso não ficou legal, na minha opinião. É. Se ele tivesse recebido aí no Space e tivesse depois sido contratado pela Vaia, ou o contrário, se ele recebeu a Vaia, teve esse contato representando o governo brasileiro, que ele não estava representando ele mesmo, ele era o governo brasileiro naquele momento, recebendo a empresa interessada e com o discurso que iria investir no Brasil. E depois aí no Space contratasse ele, eu não diria nada. Mas ele recebe a empresa como representante do governo brasileiro e depois é contratado por essa empresa. Rui, isso é ilegal? Não. Porque quando o Darkton pediu exoneração do Ministério, a comissão de ética do Ministério não impôs a ele, não sei porquê, uma pessoa que foi diretor do INPE, que tem segredos do INPE na mão, que foi secretário especial do ministro, ele pede exoneração. Por que motivo ele iria pedir exoneração se ele estava trabalhando bem com Marcos Pontes? E, estranhamente, a comissão de ética não bota ele em quarentena. Porque se botasse ele em quarentena, ele não poderia ser contratado pela Vaia. Muito estranho isso. Uma pessoa que tem acesso ao mais alto nível de informações do governo, secretário especial do ministro da Ciência e Tecnologia, se ele tivesse sido contratado por uma empresa da agroindústria, ele não tem nada a ver, mas não, ele foi contratado por uma empresa da área espacial. E da área de foguetes. Então, gente, isso tudo não fazia sentido e a gente não via com bons olhos. Falamos isso aqui várias vezes. E para resumir, quando chega no final, que a gente vê esse resultado aqui, e Duda esqueceu de botar minha postagem, que eu comento para o Pedro, na minha postagem. Eu não vi a sua postagem. Tá junto. Eu mandei. Você não botou minha postagem. Eu respondendo ao Pedro Palota, que entende muito de SpaceX, de Falcon 9, de Falcon Heavy, de Super Heavy, de Starship, de Starlink e tal, mas que não acompanha o programa espacial brasileiro como o Brasil Space acompanha. E pelo visto também não acompanha a Vaia. Talvez estivesse acompanhando a distância, Duda, mas não tivesse esse background que a gente tem e não estivesse monitorando. Não, eu me refiro à Vaia americana. Porque se ele tivesse acompanhando a Vaia americana, ele saberia. Né? Isso, exatamente. Ele saberia o histórico dela. Então. Mas tudo bem. E eu lá fiz um comentário e disse: Pedro Palota só acreditou nesse discurso da Vaia quem quis. Nós avisamos aqui, e quem é espectador, quem é ligado ao Brazilian Space, o que eu estou falando aqui não é novidade. E quem está assistindo agora e nunca tinha ouvido falar isso, pode procurar nos programas e pode ler as matérias aí. Os links todos estão aqui para vocês. A gente vem cantando essa pedra, ó. Só acreditou no canto da sereia quem quis. Não é isso, Duda? Verdade, Rui. Verdade. Eu vou postar, eu vou pegar, eu vou tirar uma outra. Não, Duda, eu estou brincando. Não, é porque realmente eu não vi sua resposta, mas é interessante que se coloque, Rui. Certo. Entendeu? Eu vou procurar aqui e publico, viu? Depois eu conserto isso aí.